assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A gente conhece a Estela, uma menina super organizada, metódica mesmo, que vive fazendo listas, controlando remédios e tentando ter tudo na linha. Ela não é do tipo que deixa a vida rolar solta, porque sabe que qualquer descuido pode custar muito caro. Ela vive num hospital, quase como se fosse a casa dela. Só que, ao contrário do que parece, Estela não é amarga. Ela grava vídeos para o YouTube, fala da sua rotina, mostra seu jeito de lidar com a doença, e é através disso que ela também encontra forças. Do outro lado, surge o Will. Ele é praticamente o oposto dela. Rebelde, relaxado, não gosta de seguir regras e parece estar sempre de saco cheio da vida. Ele também tem fibrose cística, mas além disso carrega uma infecção resistente chamada B. cepacia, que deixa a situação dele ainda mais complicada. Ou seja, se já era arriscado para Estela se aproximar, com o Will, o perigo dobra. Só que, como você pode imaginar, quando os dois se encontram, rola aquele choque de personalidades. Ela acha ele irritante, ele acha ela chata demais. E aí vem a faísca que começa a transformar a história. O filme leva a gente para dentro dessa amizade, que aos poucos vira algo muito maior. Eles começam a se provocar, a se desafiar, e com isso vão se aproximando, mesmo que não possam estar fisicamente juntos. É como se eles descobrissem um no outro o que falta em si mesmos. Estela traz ordem e disciplina para o Will, e ele traz para ela uma sensação de liberdade que ela nunca permitiu sentir. Só que a tal distância dos 6 passos é como um muro invisível entre os dois. E aí vem a parte que dá o nome ao filme. Em um momento marcante, Estela decide que está cansada de perder tanto para a doença. Ela quer pelo menos recuperar um pedacinho da vida que a fibrose cística roubou. Então ela pega o cabo de um gancho de piscina e fala: 6 passos são obrigatórios? Pois eu vou roubar um para mim. É aí que os dois decidem viver a 5 passos de distância, como uma forma de mostrar que mesmo com regras, ainda dá para sentir que estão juntos. Logo no começo a gente entra direto na vida da Estela. E olha, não tem como não sentir que o hospital é quase a extensão do quarto dela. Ela conhece cada canto, cada rotina, cada remédio. Enquanto outras pessoas da idade dela estariam indo para festas, estudando em faculdades ou viajando, a Estela está ali, fazendo checklists no iPad para não esquecer nenhum detalhe do tratamento. Ela tem aquela personalidade super organizada, como se fosse a certinha da turma. Mas não é por frescura não, é porque ela sabe que se bobear um pouquinho, o corpo cobra caro. Estela também tem um lado que mostra como ela tenta lidar com tudo isso. Ela grava vídeos para o YouTube. É através desses vídeos que ela compartilha sua vida com outras pessoas que também têm fibrose cística. Ela fala dos remédios, dos aparelhos, da importância de seguir o tratamento. E sabe o mais incrível? Ela não faz isso só para si mesma, mas também porque sente que pode ajudar outros pacientes. Esse é o jeito dela transformar uma situação difícil em algo útil. E é nesse início que a gente entende que, por mais que Estela esteja sempre no hospital, ela tem um espírito cheio de energia e vontade de viver. A rotina dela segue tranquila até que aparece ele, Will Newman. Diferente da Estela, Will não tá nem aí para listas, remédios e regras. Ele já chega com aquele jeito rebelde, meio irônico, meio debochado, como se quisesse desafiar tudo e todos. Ele também tem fibrose cística, mas o caso dele é mais pesado, porque está infectado com a bactéria B. cepacia, que pode ser transmitida facilmente para outros pacientes e piorar muito o quadro deles. Por isso, a regra dos 6 passos fica ainda mais séria quando se trata dele. E claro, o primeiro encontro dos dois não é nada romântico. Pelo contrário, Estela acha ele irritante. Ele não leva nada a sério, faz piadinha o tempo todo e parece que não tem a mínima vontade de se cuidar. Para alguém como ela, que vive se dedicando para não perder nenhuma dose de remédio, ver esse tipo de descuido dá até raiva. Ela olha para ele como se fosse uma criança grande que precisa ser controlada. Só que aí vem a parte boa, o choque de personalidades. É justamente porque eles são tão diferentes que a história começa a ter graça. Estela, com toda a sua disciplina, resolve assumir quase que uma missão:
resolve ajudar o Will a seguir o tratamento de forma certa. Ela propõe fazer um cronograma para ele, organizar os remédios, cuidar para que ele não largue tudo no meio. É como se ela pensasse: se eu já faço isso por mim, por que não posso ajudar esse teimoso também? Will, no começo, não leva muito a sério. Ele acha engraçado ver como Stella é certinha e não entende por que alguém se esforçaria tanto com uma doença que, na cabeça dele, vai acabar vencendo de qualquer jeito. Ele tem essa visão meio amarga, como se já tivesse desistido de lutar. Só que, aos poucos, a determinação dela começa a mexer com ele. Enquanto isso, a gente também vai conhecendo mais do coração da Stella. Ela carrega uma dor enorme, a morte da irmã mais nova, a Ebre. A relação delas era muito próxima e perder a irmã deixou um vazio gigante na vida dela. É como se a Stella tivesse decidido ser ainda mais cuidadosa e controlada, justamente porque sabe que não pode dar o luxo de errar. Essa parte é importante, porque mostra que a disciplina dela não é só personalidade, mas também um jeito de lidar com a perda. E não é só ela que sofre com as próprias memórias. O Will também tem seus fantasmas. O relacionamento com a mãe dele é super complicado, cheio de ressentimentos. Ele sente que ela só pensa na doença dele, e não nele como pessoa. Isso explica um pouco o porquê de ele viver de forma tão rebelde, como se quisesse mostrar que a vida não vai ditar quem ele é. A convivência entre Stella e Will vai ficando cada vez mais intensa dentro do hospital. No começo era só aquele atrito, ela achando ele relaxado demais e ele achando ela controladora demais. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Sabe quando duas pessoas tão diferentes acabam se completando? É exatamente isso que rola entre eles. A Stella, com toda a sua disciplina, começa a passar horários, listas e metas para o Will. Ela cria uma espécie de plano de batalha para o tratamento dele. Só que, ao mesmo tempo, o Will, com aquele jeito debochado e provocador, faz a Stella sair um pouquinho da sua zona de conforto. Ele começa a desafiar ela, a fazer perguntas, a cutucar aquela parte dela que vive tão presa em regras. É como se cada um fosse puxando o outro para um lado diferente. Ela tentando organizar a vida dele e ele tentando mostrar para ela que às vezes é preciso simplesmente viver, mesmo com todos os limites. Nesse processo, eles vão se conhecendo de verdade. O Will começa a desenhar e Stella se encanta com esse lado artístico dele. Ela percebe que por trás do garoto rebelde existe alguém sensível, criativo e cheio de sentimentos que ele não deixa transparecer tão facilmente. Já o Will, quando olha para Stella, vê muito mais do que a menina certinha. Ele enxerga alguém que está sempre lutando, mesmo com todas as dores e perdas, e isso mexe profundamente com ele. Só que aí entra o grande problema: a distância. Sempre, o tempo todo, os 6 passos estão ali. É como se fosse uma linha invisível, uma barreira que eles não podem cruzar. Não importa o quanto queiram, não importa o quanto sintam vontade de se aproximar, de tocar, de abraçar, não podem. A doença não deixa. E é isso que faz a relação deles ficar tão intensa, porque mesmo sem contato físico, o que eles sentem só cresce. A Stella, que sempre foi tão fechada nos próprios planos, começa a perceber que está se apaixonando. Só que junto com esse sentimento vem o medo. Medo de se permitir, medo de se aproximar demais, medo de perder o controle que ela sempre manteve. Já o Will, que sempre se mostrou distante de tudo, começa a sentir que finalmente tem um motivo para lutar. Antes ele parecia já ter desistido, como se vivesse só esperando o pior. Mas agora, com a Stella, ele encontra um propósito: se cuidar para poder ter mais tempo com ela. Um momento marcante é quando Stella percebe que sempre seguiu as regras da doença à risca, mas nunca realmente viveu. É como se ela acordasse para a vida e entendesse que, se continuar sendo só a garota das listas e dos remédios, pode passar o tempo todo sem aproveitar nada. E é aí que surge a grande virada. Ela decide roubar um pedacinho de liberdade. É quando Stella pega um gancho de piscina, mede a distância e diz para o Will: 6 passos é a regra, mas eu vou roubar um para mim. E assim, eles decidem viver a 5 passos, não mais 6. É simbólico, mas é poderoso. É como se fosse um ato de rebeldia contra a doença, contra o destino, contra tudo que o sempre limitou. Eles não podem tocar,
mas podem sentir que estão mais perto do que nunca. A partir daí, a relação deles cresce ainda mais. Eles começam a compartilhar segredos, sonhos, medos. Will descobre sobre a irmã da Stella, Abby, e entende o quanto a perda dela marcou a vida da garota. Stella, por sua vez, entende a revolta de Will com a mãe e com a vida. É uma troca verdadeira, onde cada um dá ao outro aquilo que faltava. A gente conhece a Stella, uma menina super organizada, metódica mesmo, que vive fazendo listas, controlando remédios e tentando ter tudo na linha. Ela não é do tipo que deixa a vida rolar solta, porque sabe que qualquer descuido pode custar muito caro. Ela vive num hospital, quase como se fosse a casa dela. Só que, ao contrário do que parece, Stella não é amarga. Ela grava vídeos para o YouTube, fala da sua rotina, mostra seu jeito de lidar com a doença, e é através disso que ela também encontra forças. Do outro lado, surge o Will. Ele é praticamente o oposto dela. Rebelde, relaxado, não gosta de seguir regras e parece estar sempre de saco cheio da vida. Ele também tem fibrose cística, mas além disso carrega uma infecção resistente chamada B. cepacia, que deixa a situação dele ainda mais complicada. Ou seja, se já era arriscado para Stella se aproximar, com o Will, o perigo dobra. Só que, como você pode imaginar, quando os dois se encontram, rola aquele choque de personalidades. Ela acha ele irritante, ele acha ela chata demais. E aí vem a faísca que começa a transformar a história. O filme leva a gente para dentro dessa amizade, que aos poucos vira algo muito maior. Eles começam a se provocar, a se desafiar, e com isso vão se aproximando, mesmo que não possam estar fisicamente juntos. É como se eles descobrissem um no outro o que falta em si mesmos. Stella traz ordem e disciplina para o Will, e ele traz para ela uma sensação de liberdade que ela nunca permitiu sentir. Só que a tal distância dos 6 passos é como um muro invisível entre os dois. E aí vem a parte que dá o nome ao filme. Em um momento marcante, Stella decide que está cansada de perder tanto para a doença. Ela quer pelo menos recuperar um pedacinho da vida que a fibrose cística roubou. Então ela pega o cabo de um gancho de piscina e fala: 6 passos são obrigatórios? Pois eu vou roubar um para mim. É aí que os dois decidem viver a 5 passos de distância, como uma forma de mostrar que mesmo com regras, ainda dá para sentir que estão juntos. Logo no começo a gente entra direto na vida da Stella. E olha, não tem como não sentir que o hospital é quase a extensão do quarto dela. Ela conhece cada canto, cada rotina, cada remédio. Enquanto outras pessoas da idade dela estariam indo para festas, estudando em faculdades ou viajando, a Stella está ali, fazendo checklists no iPad para não esquecer nenhum detalhe do tratamento. Ela tem aquela personalidade super organizada, como se fosse a certinha da turma. Mas não é por frescura não, é porque ela sabe que se bobear um pouquinho, o corpo cobra caro. Stella também tem um lado que mostra como ela tenta lidar com tudo isso. Ela grava vídeos para o YouTube. É através desses vídeos que ela compartilha sua vida com outras pessoas que também têm fibrose cística. Ela fala dos remédios, dos aparelhos, da importância de seguir o tratamento. E sabe o mais incrível? Ela não faz isso só para si mesma, mas também porque sente que pode ajudar outros pacientes. Esse é o jeito dela transformar uma situação difícil em algo útil. E é nesse início que a gente entende que, por mais que Stella esteja sempre no hospital, ela tem um espírito cheio de energia e vontade de viver. A rotina dela segue tranquila até que aparece ele, Will Newman. Diferente da Stella, Will não tá nem aí para listas, remédios e regras. Ele já chega com aquele jeito rebelde, meio irônico, meio debochado, como se quisesse desafiar tudo e todos. Ele também tem fibrose cística, mas o caso dele é mais pesado, porque está infectado com a bactéria B. cepacia, que pode ser transmitida facilmente para outros pacientes e piorar muito o quadro deles. Por isso, a regra dos 6 passos fica ainda mais séria quando se trata dele. E claro, o primeiro encontro dos dois não é nada romântico. Pelo contrário, Stella acha ele irritante. Ele não leva nada a sério, faz piadinha o tempo todo e parece que não tem a mínima vontade de se cuidar. Para alguém como ela, que vive se dedicando para não perder nenhuma dose de remédio, ver esse tipo de descuido dá até raiva. Ela olha para ele como se fosse uma criança grande que precisa ser controlada.
Só que aí vem a parte boa, o choque de personalidades. É justamente porque eles são tão diferentes que a história começa a ter graça. Stella, com toda a sua disciplina, resolve assumir quase que uma missão. Resolve ajudar o Will a seguir o tratamento de forma certa. Ela propõe fazer um cronograma para ele, organizar os remédios, cuidar para que ele não largue tudo no meio. É como se ela pensasse, se eu já faço isso por mim, por que não posso ajudar esse teimoso também? O Will, no começo, não leva muito a sério. Ele acha engraçado ver como Stella é certinha e não entende por que alguém se esforçaria tanto com uma doença que, na cabeça dele, vai acabar vencendo de qualquer jeito. Ele tem essa visão meio amarga, como se já tivesse desistido de lutar. Só que, aos poucos, a determinação dela começa a mexer com ele. Enquanto isso, a gente também vai conhecendo mais do coração da Stella. Ela carrega uma dor enorme, a morte da irmã mais nova, a Ebre. A relação delas era muito próxima e perder a irmã deixou um vazio gigante na vida dela. É como se a Stella tivesse decidido ser ainda mais cuidadosa e controlada, justamente porque sabe que não pode dar o luxo de errar. Essa parte é importante, porque mostra que a disciplina dela não é só personalidade, mas também um jeito de lidar com a perda. E não é só ela que sofre com as próprias memórias. O Will também tem seus fantasmas. O relacionamento com a mãe dele é super complicado, cheio de ressentimentos. Ele sente que ela só pensa na doença dele, e não nele como pessoa. Isso explica um pouco o porquê de ele viver de forma tão rebelde, como se quisesse mostrar que a vida não vai ditar quem ele é. A convivência entre Stella e Will vai ficando cada vez mais intensa dentro do hospital. No começo era só aquele atrito, ela achando ele relaxado demais e ele achando ela controladora demais. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Sabe quando duas pessoas tão diferentes acabam se completando? É exatamente isso que rola entre eles. A Stella, com toda a sua disciplina, começa a passar horários, listas e metas para o Will. Ela cria uma espécie de plano de batalha para o tratamento dele. Só que, ao mesmo tempo, o Will, com aquele jeito debochado e provocador, faz a Stella sair um pouquinho da sua zona de conforto. Ele começa a desafiar ela, a fazer perguntas, a cutucar aquela parte dela que vive tão presa em regras. É como se cada um fosse puxando o outro para um lado diferente. Ela tentando organizar a vida dele e ele tentando mostrar para ela que às vezes é preciso simplesmente viver, mesmo com todos os limites. Nesse processo, eles vão se conhecendo de verdade. O Will começa a desenhar e Stella se encanta com esse lado artístico dele. Ela percebe que por trás do garoto rebelde existe alguém sensível, criativo e cheio de sentimentos que ele não deixa transparecer tão facilmente. Já o Will, quando olha para Stella, vê muito mais do que a menina certinha. Ele enxerga alguém que está sempre lutando, mesmo com todas as dores e perdas, e isso mexe profundamente com ele. Só que aí entra o grande problema: a distância. Sempre, o tempo todo, os 6 passos estão ali. É como se fosse uma linha invisível, uma barreira que eles não podem cruzar. Não importa o quanto queiram, não importa o quanto sintam vontade de se aproximar, de tocar, de abraçar, não podem. A doença não deixa. E é isso que faz a relação deles ficar tão intensa, porque mesmo sem contato físico, o que eles sentem só cresce. A Stella, que sempre foi tão fechada nos próprios planos, começa a perceber que está se apaixonando. Só que junto com esse sentimento vem o medo. Medo de se permitir, medo de se aproximar demais, medo de perder o controle que ela sempre manteve. Já o Will, que sempre se mostrou distante de tudo, começa a sentir que finalmente tem um motivo para lutar. Antes ele parecia já ter desistido, como se vivesse só esperando o pior. Mas agora, com a Stella, ele encontra um propósito: se cuidar para poder ter mais tempo com ela. Um momento marcante é quando Stella percebe que sempre seguiu as regras da doença à risca, mas nunca realmente viveu. É como se ela acordasse para a vida e entendesse que, se continuar sendo só a garota das listas e dos remédios, pode passar o tempo todo sem aproveitar nada. E é aí que surge a grande virada. Ela decide roubar um pedacinho de liberdade. É quando Stella pega um gancho de piscina, mede a distância e diz para o Will: 6 passos é a regra, mas eu vou roubar um para mim. E assim, eles decidem viver a 5 passos, não mais 6.
É simbólico, mas é poderoso. É como se fosse um ato de rebeldia contra a doença, contra o destino, contra tudo que o sempre limitou. Eles não podem tocar, mas podem sentir que estão mais perto do que nunca. A partir daí, a relação deles cresce ainda mais. Eles começam a compartilhar segredos, sonhos, medos. Will descobre sobre a irmã da Stella, Abby, e entende o quanto a perda dela marcou a vida da garota. Stella, por sua vez, entende a revolta de Will com a mãe e com a vida. É uma troca verdadeira, onde cada um dá ao outro aquilo que faltava. A gente conhece a Stella, uma menina super organizada, metódica mesmo, que vive fazendo listas, controlando remédios e tentando ter tudo na linha. Ela não é do tipo que deixa a vida rolar solta, porque sabe que qualquer descuido pode custar muito caro. Ela vive num hospital, quase como se fosse a casa dela. Só que, ao contrário do que parece, Stella não é amarga. Ela grava vídeos para o YouTube, fala da sua rotina, mostra seu jeito de lidar com a doença, e é através disso que ela também encontra forças. Do outro lado, surge o Will. Ele é praticamente o oposto dela. Rebelde, relaxado, não gosta de seguir regras e parece estar sempre de saco cheio da vida. Ele também tem fibrose cística, mas além disso carrega uma infecção resistente chamada B. cepacia, que deixa a situação dele ainda mais complicada. Ou seja, se já era arriscado para Stella se aproximar, com o Will, o perigo dobra. Só que, como você pode imaginar, quando os dois se encontram, rola aquele choque de personalidades. Ela acha ele irritante, ele acha ela chata demais. E aí vem a faísca que começa a transformar a história. O filme leva a gente para dentro dessa amizade, que aos poucos vira algo muito maior. Eles começam a se provocar, a se desafiar, e com isso vão se aproximando, mesmo que não possam estar fisicamente juntos. É como se eles descobrissem um no outro o que falta em si mesmos. Stella traz ordem e disciplina para o Will, e ele traz para ela uma sensação de liberdade que ela nunca permitiu sentir. Só que a tal distância dos 6 passos é como um muro invisível entre os dois. E aí vem a parte que dá o nome ao filme. Em um momento marcante, Stella decide que está cansada de perder tanto para a doença. Ela quer pelo menos recuperar um pedacinho da vida que a fibrose cística roubou. Então ela pega o cabo de um gancho de piscina e fala: 6 passos são obrigatórios? Pois eu vou roubar um para mim. É aí que os dois decidem viver a 5 passos de distância, como uma forma de mostrar que mesmo com regras, ainda dá para sentir que estão juntos. Logo no começo a gente entra direto na vida da Stella. E olha, não tem como não sentir que o hospital é quase a extensão do quarto dela. Ela conhece cada canto, cada rotina, cada remédio. Enquanto outras pessoas da idade dela estariam indo para festas, estudando em faculdades ou viajando, a Stella está ali, fazendo checklists no iPad para não esquecer nenhum detalhe do tratamento. Ela tem aquela personalidade super organizada, como se fosse a certinha da turma. Mas não é por frescura não, é porque ela sabe que se bobear um pouquinho, o corpo cobra caro. Stella também tem um lado que mostra como ela tenta lidar com tudo isso. Ela grava vídeos para o YouTube. É através desses vídeos que ela compartilha sua vida com outras pessoas que também têm fibrose cística. Ela fala dos remédios, dos aparelhos, da importância de seguir o tratamento. E sabe o mais incrível? Ela não faz isso só para si mesma, mas também porque sente que pode ajudar outros pacientes. Esse é o jeito dela transformar uma situação difícil em algo útil. E é nesse início que a gente entende que, por mais que Stella esteja sempre no hospital, ela tem um espírito cheio de energia e vontade de viver. A rotina dela segue tranquila até que aparece ele, Will Newman. Diferente da Stella, Will não tá nem aí para listas, remédios e regras. Ele já chega com aquele jeito rebelde, meio irônico, meio debochado, como se quisesse desafiar tudo e todos. Ele também tem fibrose cística, mas o caso dele é mais pesado, porque está infectado com a bactéria B. cepacia, que pode ser transmitida facilmente para outros pacientes e piorar muito o quadro deles. Por isso, a regra dos 6 passos fica ainda mais séria quando se trata dele. E claro, o primeiro encontro dos dois não é nada romântico. Pelo contrário, Stella acha ele irritante. Ele não leva nada a sério, faz piadinha o tempo todo e parece que não tem a mínima vontade de se cuidar. Para alguém como ela,
que vive se dedicando para não perder nenhuma dose de remédio, ver esse tipo de descuido dá até raiva. Ela olha para ele como se fosse uma criança grande que precisa ser controlada. Só que aí vem a parte boa, o choque de personalidades. É justamente porque eles são tão diferentes que a história começa a ter graça. Stella, com toda a sua disciplina, resolve assumir quase que uma missão. Resolve ajudar o Will a seguir o tratamento de forma certa. Ela propõe fazer um cronograma para ele, organizar os remédios, cuidar para que ele não largue tudo no meio. É como se ela pensasse, se eu já faço isso por mim, por que não posso ajudar esse teimoso também? O Will, no começo, não leva muito a sério. Ele acha engraçado ver como Stella é certinha e não entende por que alguém se esforçaria tanto com uma doença que, na cabeça dele, vai acabar vencendo de qualquer jeito. Ele tem essa visão meio amarga, como se já tivesse desistido de lutar. Só que, aos poucos, a determinação dela começa a mexer com ele. Enquanto isso, a gente também vai conhecendo mais do coração da Stella. Ela carrega uma dor enorme, a morte da irmã mais nova, a Ebre. A relação delas era muito próxima, e perder a irmã deixou um vazio gigante na vida dela. É como se a Stella tivesse decidido ser ainda mais cuidadosa e controlada, justamente porque sabe que não pode dar o luxo de errar. Essa parte é importante, porque mostra que a disciplina dela não é só personalidade, mas também um jeito de lidar com a perda. E não é só ela que sofre com as próprias memórias. O Will também tem seus fantasmas. O relacionamento com a mãe dele é super complicado, cheio de ressentimentos. Ele sente que ela só pensa na doença dele, e não nele como pessoa. Isso explica um pouco o porquê de ele viver de forma tão rebelde, como se quisesse mostrar que a vida não vai ditar quem ele é. A convivência entre Stella e Will vai ficando cada vez mais intensa dentro do hospital. No começo era só aquele atrito, ela achando ele relaxado demais e ele achando ela controladora demais. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Sabe quando duas pessoas tão diferentes acabam se completando? É exatamente isso que rola entre eles. A Stella, com toda a sua disciplina, começa a passar horários, listas e metas para o Will. Ela cria uma espécie de plano de batalha para o tratamento dele. Só que, ao mesmo tempo, o Will, com aquele jeito debochado e provocador, faz a Stella sair um pouquinho da sua zona de conforto. Ele começa a desafiar ela, a fazer perguntas, a cutucar aquela parte dela que vive tão presa em regras. É como se cada um fosse puxando o outro para um lado diferente. Ela tentando organizar a vida dele e ele tentando mostrar para ela que às vezes é preciso simplesmente viver, mesmo com todos os limites. Nesse processo, eles vão se conhecendo de verdade. O Will começa a desenhar e Stella se encanta com esse lado artístico dele. Ela percebe que por trás do garoto rebelde existe alguém sensível, criativo e cheio de sentimentos que ele não deixa transparecer tão facilmente. Já o Will, quando olha para Stella, vê muito mais do que a menina certinha. Ele enxerga alguém que está sempre lutando, mesmo com todas as dores e perdas, e isso mexe profundamente com ele. Só que aí entra o grande problema: a distância. Sempre, o tempo todo, os 6 passos estão ali. É como se fosse uma linha invisível, uma barreira que eles não podem cruzar. Não importa o quanto queiram, não importa o quanto sintam vontade de se aproximar, de tocar, de abraçar, não podem. A doença não deixa. E é isso que faz a relação deles ficar tão intensa, porque mesmo sem contato físico, o que eles sentem só cresce. A Stella, que sempre foi tão fechada nos próprios planos, começa a perceber que está se apaixonando. Só que junto com esse sentimento vem o medo. Medo de se permitir, medo de se aproximar demais, medo de perder o controle que ela sempre manteve. Já o Will, que sempre se mostrou distante de tudo, começa a sentir que finalmente tem um motivo para lutar. Antes ele parecia já ter desistido, como se vivesse só esperando o pior. Mas agora, com a Stella, ele encontra um propósito: se cuidar para poder ter mais tempo com ela. Um momento marcante é quando Stella percebe que sempre seguiu as regras da doença à risca, mas nunca realmente viveu. É como se ela acordasse para a vida e entendesse que, se continuar sendo só a garota das listas e dos remédios, pode passar o tempo todo sem aproveitar nada. E é aí que surge a grande virada. Ela decide roubar um pedacinho de liberdade.
É quando Stella pega um gancho de piscina, mede a distância e diz para Will: 6 passos é a regra, mas eu vou roubar um para mim. E assim, eles decidem viver a 5 passos, não mais 6. É simbólico, mas é poderoso. É como se fosse um ato de rebeldia contra a doença, contra o destino, contra tudo que o sempre limitou. Eles não podem tocar, mas podem sentir que estão mais perto do que nunca. A partir daí, a relação deles cresce ainda mais. Eles começam a compartilhar segredos, sonhos, medos. Will descobre sobre a irmã da Stella, Abby, e entende o quanto a perda dela marcou a vida da garota. Stella, por sua vez, entende a revolta de Will com a mãe e com a vida. É uma troca verdadeira, onde cada um dá ao outro aquilo que faltava. A gente conhece a Stella, uma menina super organizada, metódica mesmo, que vive fazendo listas, controlando remédios e tentando ter tudo na linha. Ela não é do tipo que deixa a vida rolar solta, porque sabe que qualquer descuido pode custar muito caro. Ela vive num hospital, quase como se fosse a casa dela. Só que, ao contrário do que parece, Stella não é amarga. Ela grava vídeos para o YouTube, fala da sua rotina, mostra seu jeito de lidar com a doença, e é através disso que ela também encontra forças. Do outro lado, surge o Will. Ele é praticamente o oposto dela. Rebelde, relaxado, não gosta de seguir regras e parece estar sempre de saco cheio da vida. Ele também tem fibrose cística, mas além disso carrega uma infecção resistente chamada B. cepacia, que deixa a situação dele ainda mais complicada. Ou seja, se já era arriscado para Stella se aproximar, com o Will, o perigo dobra. Só que, como você pode imaginar, quando os dois se encontram, rola aquele choque de personalidades. Ela acha ele irritante, ele acha ela chata demais. E aí vem a faísca que começa a transformar a história. O filme leva a gente para dentro dessa amizade, que aos poucos vira algo muito maior. Eles começam a se provocar, a se desafiar, e com isso vão se aproximando, mesmo que não possam estar fisicamente juntos. É como se eles descobrissem um no outro o que falta em si mesmos. Stella traz ordem e disciplina para o Will, e ele traz para ela uma sensação de liberdade que ela nunca permitiu sentir. Só que a tal distância dos 6 passos é como um muro invisível entre os dois. E aí vem a parte que dá o nome ao filme. Em um momento marcante, Stella decide que está cansada de perder tanto para a doença. Ela quer pelo menos recuperar um pedacinho da vida que a fibrose cística roubou. Então ela pega o cabo de um gancho de piscina e fala: 6 passos são obrigatórios? Pois eu vou roubar um para mim. É aí que os dois decidem viver a 5 passos de distância, como uma forma de mostrar que mesmo com regras, ainda dá para sentir que estão juntos. Logo no começo a gente entra direto na vida da Stella. E olha, não tem como não sentir que o hospital é quase a extensão do quarto dela. Ela conhece cada canto, cada rotina, cada remédio. Enquanto outras pessoas da idade dela estariam indo para festas, estudando em faculdades ou viajando, a Stella está ali, fazendo checklists no iPad para não esquecer nenhum detalhe do tratamento. Ela tem aquela personalidade super organizada, como se fosse a certinha da turma. Mas não é por frescura não, é porque ela sabe que se bobear um pouquinho, o corpo cobra caro. Stella também tem um lado que mostra como ela tenta lidar com tudo isso. Ela grava vídeos para o YouTube. É através desses vídeos que ela compartilha sua vida com outras pessoas que também têm fibrose cística. Ela fala dos remédios, dos aparelhos, da importância de seguir o tratamento. E sabe o mais incrível? Ela não faz isso só para si mesma, mas também porque sente que pode ajudar outros pacientes. Esse é o jeito dela transformar uma situação difícil em algo útil. E é nesse início que a gente entende que, por mais que Stella esteja sempre no hospital, ela tem um espírito cheio de energia e vontade de viver. A rotina dela segue tranquila até que aparece ele, Will Newman. Diferente da Stella, Will não tá nem aí para listas, remédios e regras. Ele já chega com aquele jeito rebelde, meio irônico, meio debochado, como se quisesse desafiar tudo e todos. Ele também tem fibrose cística, mas o caso dele é mais pesado, porque está infectado com a bactéria B. cepacia, que pode ser transmitida facilmente para outros pacientes e piorar muito o quadro deles. Por isso, a regra dos 6 passos fica ainda mais séria quando se trata dele. E claro,
O primeiro encontro dos dois não é nada romântico. Pelo contrário, Stella acha ele irritante. Ele não leva nada a sério, faz piadinha o tempo todo e parece que não tem a mínima vontade de se cuidar. Para alguém como ela, que vive se dedicando para não perder nenhuma dose de remédio, ver esse tipo de descuido dá até raiva. Ela olha para ele como se fosse uma criança grande que precisa ser controlada. Só que aí vem a parte boa, o choque de personalidades. É justamente porque eles são tão diferentes que a história começa a ter graça. Stella, com toda a sua disciplina, resolve assumir quase que uma missão. Resolve ajudar o Will a seguir o tratamento de forma certa. Ela propõe fazer um cronograma para ele, organizar os remédios, cuidar para que ele não largue tudo no meio. É como se ela pensasse, se eu já faço isso por mim, por que não posso ajudar esse teimoso também? O Will, no começo, não leva muito a sério. Ele acha engraçado ver como Stella é certinha e não entende por que alguém se esforçaria tanto com uma doença que, na cabeça dele, vai acabar vencendo de qualquer jeito. Ele tem essa visão meio amarga, como se já tivesse desistido de lutar. Só que, aos poucos, a determinação dela começa a mexer com ele. Enquanto isso, a gente também vai conhecendo mais do coração da Stella. Ela carrega uma dor enorme, a morte da irmã mais nova, a Ebre. A relação delas era muito próxima e perder a irmã deixou um vazio gigante na vida dela. É como se a Stella tivesse decidido ser ainda mais cuidadosa e controlada, justamente porque sabe que não pode dar o luxo de errar. Essa parte é importante, porque mostra que a disciplina dela não é só personalidade, mas também um jeito de lidar com a perda. E não é só ela que sofre com as próprias memórias. O Will também tem seus fantasmas. O relacionamento com a mãe dele é super complicado, cheio de ressentimentos. Ele sente que ela só pensa na doença dele, e não nele como pessoa. Isso explica um pouco o porquê de ele viver de forma tão rebelde, como se quisesse mostrar que a vida não vai ditar quem ele é. A convivência entre Stella e Will vai ficando cada vez mais intensa dentro do hospital. No começo era só aquele atrito, ela achando ele relaxado demais e ele achando ela controladora demais. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Sabe quando duas pessoas tão diferentes acabam se completando? É exatamente isso que rola entre eles. A Stella, com toda a sua disciplina, começa a passar horários, listas e metas para o Will. Ela cria uma espécie de plano de batalha para o tratamento dele. Só que, ao mesmo tempo, o Will, com aquele jeito debochado e provocador, faz a Stella sair um pouquinho da sua zona de conforto. Ele começa a desafiar ela, a fazer perguntas, a cutucar aquela parte dela que vive tão presa em regras. É como se cada um fosse puxando o outro para um lado diferente. Ela tentando organizar a vida dele e ele tentando mostrar para ela que às vezes é preciso simplesmente viver, mesmo com todos os limites. Nesse processo, eles vão se conhecendo de verdade. O Will começa a desenhar e Stella se encanta com esse lado artístico dele. Ela percebe que por trás do garoto rebelde existe alguém sensível, criativo e cheio de sentimentos que ele não deixa transparecer tão facilmente. Já o Will, quando olha para Stella, vê muito mais do que a menina certinha. Ele enxerga alguém que está sempre lutando, mesmo com todas as dores e perdas, e isso mexe profundamente com ele. Só que aí entra o grande problema, a distância. Sempre, o tempo todo, os 6 passos estão ali. É como se fosse uma linha invisível, uma barreira que eles não podem cruzar. Não importa o quanto queiram, não importa o quanto sintam vontade de se aproximar, de tocar, de abraçar, não podem. A doença não deixa. E é isso que faz a relação deles ficar tão intensa, porque mesmo sem contato físico, o que eles sentem só cresce. A Stella, que sempre foi tão fechada nos próprios planos, começa a perceber que está se apaixonando. Só que junto com esse sentimento vem o medo. Medo de se permitir, medo de se aproximar demais, medo de perder o controle que ela sempre manteve. Já o Will, que sempre se mostrou distante de tudo, começa a sentir que finalmente tem um motivo para lutar. Antes ele parecia já ter desistido, como se vivesse só esperando o pior. Mas agora, com a Stella, ele encontra um propósito: se cuidar para poder ter mais tempo com ela. Um momento marcante é quando Stella percebe que sempre seguiu as regras da doença à risca, mas nunca realmente viveu.
É como se ela acordasse para a vida e entendesse que, se continuar sendo só a garota das listas e dos remédios, pode passar o tempo todo sem aproveitar nada. E é aí que surge a grande virada. Ela decide roubar um pedacinho de liberdade. É quando Stella pega um gancho de piscina, mede a distância e diz para Will: 6 passos é a regra, mas eu vou roubar um para mim. E assim, eles decidem viver a 5 passos, não mais 6. É simbólico, mas é poderoso. É como se fosse um ato de rebeldia contra a doença, contra o destino, contra tudo que o sempre limitou. Eles não podem tocar, mas podem sentir que estão mais perto do que nunca. A partir daí, a relação deles cresce ainda mais. Eles começam a compartilhar segredos, sonhos, medos. Will descobre sobre a irmã da Stella, Abby, e entende o quanto a perda dela marcou a vida da garota. Stella, por sua vez, entende a revolta de Will com a mãe e com a vida. É uma troca verdadeira, onde cada um dá ao outro aquilo que faltava. A gente conhece a Stella, uma menina super organizada, metódica mesmo, que vive fazendo listas, controlando remédios e tentando ter tudo na linha. Ela não é do tipo que deixa a vida rolar solta, porque sabe que qualquer descuido pode custar muito caro. Ela vive num hospital, quase como se fosse a casa dela. Só que, ao contrário do que parece, Stella não é amarga. Ela grava vídeos para o YouTube, fala da sua rotina, mostra seu jeito de lidar com a doença, e é através disso que ela também encontra forças. Do outro lado, surge o Will. Ele é praticamente o oposto dela. Rebelde, relaxado, não gosta de seguir regras e parece estar sempre de saco cheio da vida. Ele também tem fibrose cística, mas além disso carrega uma infecção resistente chamada B. cepacia, que deixa a situação dele ainda mais complicada. Ou seja, se já era arriscado para Stella se aproximar, com o Will, o perigo dobra. Só que, como você pode imaginar, quando os dois se encontram, rola aquele choque de personalidades. Ela acha ele irritante, ele acha ela chata demais. E aí vem a faísca que começa a transformar a história. O filme leva a gente para dentro dessa amizade, que aos poucos vira algo muito maior. Eles começam a se provocar, a se desafiar, e com isso vão se aproximando, mesmo que não possam estar fisicamente juntos. É como se eles descobrissem um no outro o que falta em si mesmos. Stella traz ordem e disciplina para o Will, e ele traz para ela uma sensação de liberdade que ela nunca permitiu sentir. Só que a tal distância dos 6 passos é como um muro invisível entre os dois. E aí vem a parte que dá o nome ao filme. Em um momento marcante, Stella decide que está cansada de perder tanto para a doença. Ela quer pelo menos recuperar um pedacinho da vida que a fibrose cística roubou. Então ela pega o cabo de um gancho de piscina e fala: 6 passos são obrigatórios? Pois eu vou roubar um para mim. É aí que os dois decidem viver a 5 passos de distância, como uma forma de mostrar que mesmo com regras, ainda dá para sentir que estão juntos. Logo no começo a gente entra direto na vida da Stella. E olha, não tem como não sentir que o hospital é quase a extensão do quarto dela. Ela conhece cada canto, cada rotina, cada remédio. Enquanto outras pessoas da idade dela estariam indo para festas, estudando em faculdades ou viajando, a Stella está ali, fazendo checklists no iPad para não esquecer nenhum detalhe do tratamento. Ela tem aquela personalidade super organizada, como se fosse a certinha da turma. Mas não é por frescura não, é porque ela sabe que se bobear um pouquinho, o corpo cobra caro. Stella também tem um lado que mostra como ela tenta lidar com tudo isso. Ela grava vídeos para o YouTube. É através desses vídeos que ela compartilha sua vida com outras pessoas que também têm fibrose cística. Ela fala dos remédios, dos aparelhos, da importância de seguir o tratamento. E sabe o mais incrível? Ela não faz isso só para si mesma, mas também porque sente que pode ajudar outros pacientes. Esse é o jeito dela transformar uma situação difícil em algo útil. E é nesse início que a gente entende que, por mais que Stella esteja sempre no hospital, ela tem um espírito cheio de energia e vontade de viver. A rotina dela segue tranquila até que aparece ele, Will Newman. Diferente da Stella, Will não tá nem aí para listas, remédios e regras. Ele já chega com aquele jeito rebelde, meio irônico, meio debochado, como se quisesse desafiar tudo e todos. Ele também tem fibrose cística,
Mas o caso dele é mais pesado, porque está infectado com a bactéria B. cepacia, que pode ser transmitida facilmente para outros pacientes e piorar muito o quadro deles. Por isso, a regra dos 6 passos fica ainda mais séria quando se trata dele. E claro, o primeiro encontro dos dois não é nada romântico. Pelo contrário, Stella acha ele irritante. Ele não leva nada a sério, faz piadinha o tempo todo e parece que não tem a mínima vontade de se cuidar. Para alguém como ela, que vive se dedicando para não perder nenhuma dose de remédio, ver esse tipo de descuido dá até raiva. Ela olha para ele como se fosse uma criança grande que precisa ser controlada. Só que aí vem a parte boa, o choque de personalidades. É justamente porque eles são tão diferentes que a história começa a ter graça. Stella, com toda a sua disciplina, resolve assumir quase que uma missão. Resolve ajudar o Will a seguir o tratamento de forma certa. Ela propõe fazer um cronograma para ele, organizar os remédios, cuidar para que ele não largue tudo no meio. É como se ela pensasse, se eu já faço isso por mim, por que não posso ajudar esse teimoso também? O Will, no começo, não leva muito a sério. Ele acha engraçado ver como Stella é certinha e não entende por que alguém se esforçaria tanto com uma doença que, na cabeça dele, vai acabar vencendo de qualquer jeito. Ele tem essa visão meio amarga, como se já tivesse desistido de lutar. Só que, aos poucos, a determinação dela começa a mexer com ele. Enquanto isso, a gente também vai conhecendo mais do coração da Stella. Ela carrega uma dor enorme, a morte da irmã mais nova, a Ebre. A relação delas era muito próxima e perder a irmã deixou um vazio gigante na vida dela. É como se a Stella tivesse decidido ser ainda mais cuidadosa e controlada, justamente porque sabe que não pode dar o luxo de errar. Essa parte é importante, porque mostra que a disciplina dela não é só personalidade, mas também um jeito de lidar com a perda. E não é só ela que sofre com as próprias memórias. O Will também tem seus fantasmas. O relacionamento com a mãe dele é super complicado, cheio de ressentimentos. Ele sente que ela só pensa na doença dele, e não nele como pessoa. Isso explica um pouco o porquê de ele viver de forma tão rebelde, como se quisesse mostrar que a vida não vai ditar quem ele é. A convivência entre Stella e Will vai ficando cada vez mais intensa dentro do hospital. No começo era só aquele atrito, ela achando ele relaxado demais e ele achando ela controladora demais. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Sabe quando duas pessoas tão diferentes acabam se completando? É exatamente isso que rola entre eles. A Stella, com toda a sua disciplina, começa a passar horários, listas e metas para o Will. Ela cria uma espécie de plano de batalha para o tratamento dele. Só que, ao mesmo tempo, o Will, com aquele jeito debochado e provocador, faz a Stella sair um pouquinho da sua zona de conforto. Ele começa a desafiar ela, a fazer perguntas, a cutucar aquela parte dela que vive tão presa em regras. É como se cada um fosse puxando o outro para um lado diferente. Ela tentando organizar a vida dele e ele tentando mostrar para ela que às vezes é preciso simplesmente viver, mesmo com todos os limites. Nesse processo, eles vão se conhecendo de verdade. O Will começa a desenhar e Stella se encanta com esse lado artístico dele. Ela percebe que por trás do garoto rebelde existe alguém sensível, criativo e cheio de sentimentos que ele não deixa transparecer tão facilmente. Já o Will, quando olha para Stella, vê muito mais do que a menina certinha. Ele enxerga alguém que está sempre lutando, mesmo com todas as dores e perdas, e isso mexe profundamente com ele. Só que aí entra o grande problema, a distância. Sempre, o tempo todo, os 6 passos estão ali. É como se fosse uma linha invisível, uma barreira que eles não podem cruzar. Não importa o quanto queiram, não importa o quanto sintam vontade de se aproximar, de tocar, de abraçar, não podem. A doença não deixa. E é isso que faz a relação deles ficar tão intensa, porque mesmo sem contato físico, o que eles sentem só cresce. A Stella, que sempre foi tão fechada nos próprios planos, começa a perceber que está se apaixonando. Só que junto com esse sentimento vem o medo. Medo de se permitir, medo de se aproximar demais, medo de perder o controle que ela sempre manteve. Já o Will, que sempre se mostrou distante de tudo, começa a sentir que finalmente tem um motivo para lutar. Antes ele parecia já ter desistido, como se vivesse só esperando o pior. Mas agora, com a Stella, ele encontra um propósito.
se cuidar para poder ter mais tempo com ela. Um momento marcante é quando Stella percebe que sempre seguiu as regras da doença à risca, mas nunca realmente viveu. É como se ela acordasse para a vida e entendesse que, se continuar sendo só a garota das listas e dos remédios, pode passar o tempo todo sem aproveitar nada. E é aí que surge a grande virada. Ela decide roubar um pedacinho de liberdade. É quando Stella pega um gancho de piscina, mede a distância e diz para Will: 6 passos é a regra, mas eu vou roubar um para mim. E assim, eles decidem viver a 5 passos, não mais 6. É simbólico, mas é poderoso. É como se fosse um ato de rebeldia contra a doença, contra o destino, contra tudo que o sempre limitou. Eles não podem tocar, mas podem sentir que estão mais perto do que nunca. A partir daí, a relação deles cresce ainda mais. Eles começam a compartilhar segredos, sonhos, medos. Will descobre sobre a irmã da Stella, Abby, e entende o quanto a perda dela marcou a vida da garota. Stella, por sua vez, entende a revolta de Will com a mãe e com a vida. É uma troca verdadeira, onde cada um dá ao outro aquilo que faltava. A gente conhece a Stella, uma menina super organizada, metódica mesmo, que vive fazendo listas, controlando remédios e tentando ter tudo na linha. Ela não é do tipo que deixa a vida rolar solta, porque sabe que qualquer descuido pode custar muito caro. Ela vive num hospital, quase como se fosse a casa dela. Só que, ao contrário do que parece, Stella não é amarga. Ela grava vídeos para o YouTube, fala da sua rotina, mostra seu jeito de lidar com a doença, e é através disso que ela também encontra forças. Do outro lado, surge o Will. Ele é praticamente o oposto dela. Rebelde, relaxado, não gosta de seguir regras e parece estar sempre de saco cheio da vida. Ele também tem fibrose cística, mas além disso carrega uma infecção resistente chamada B. cepacia, que deixa a situação dele ainda mais complicada. Ou seja, se já era arriscado para Stella se aproximar, com o Will, o perigo dobra. Só que, como você pode imaginar, quando os dois se encontram, rola aquele choque de personalidades. Ela acha ele irritante, ele acha ela chata demais. E aí vem a faísca que começa a transformar a história. O filme leva a gente para dentro dessa amizade, que aos poucos vira algo muito maior. Eles começam a se provocar, a se desafiar, e com isso vão se aproximando, mesmo que não possam estar fisicamente juntos. É como se eles descobrissem um no outro o que falta em si mesmos. Stella traz ordem e disciplina para o Will, e ele traz para ela uma sensação de liberdade que ela nunca permitiu sentir. Só que a tal distância dos 6 passos é como um muro invisível entre os dois. E aí vem a parte que dá o nome ao filme. Em um momento marcante, Stella decide que está cansada de perder tanto para a doença. Ela quer pelo menos recuperar um pedacinho da vida que a fibrose cística roubou. Então ela pega o cabo de um gancho de piscina e fala: 6 passos são obrigatórios? Pois eu vou roubar um para mim. É aí que os dois decidem viver a 5 passos de distância, como uma forma de mostrar que mesmo com regras, ainda dá para sentir que estão juntos. Logo no começo a gente entra direto na vida da Stella. E olha, não tem como não sentir que o hospital é quase a extensão do quarto dela. Ela conhece cada canto, cada rotina, cada remédio. Enquanto outras pessoas da idade dela estariam indo para festas, estudando em faculdades ou viajando, a Stella está ali, fazendo checklists no iPad para não esquecer nenhum detalhe do tratamento. Ela tem aquela personalidade super organizada, como se fosse a certinha da turma. Mas não é por frescura não, é porque ela sabe que se bobear um pouquinho, o corpo cobra caro. Stella também tem um lado que mostra como ela tenta lidar com tudo isso. Ela grava vídeos para o YouTube. É através desses vídeos que ela compartilha sua vida com outras pessoas que também têm fibrose cística. Ela fala dos remédios, dos aparelhos, da importância de seguir o tratamento. E sabe o mais incrível? Ela não faz isso só para si mesma, mas também porque sente que pode ajudar outros pacientes. Esse é o jeito dela transformar uma situação difícil em algo útil. E é nesse início que a gente entende que, por mais que Stella esteja sempre no hospital, ela tem um espírito cheio de energia e vontade de viver. A rotina dela segue tranquila até que aparece ele, Will Newman. Diferente da Stella,
Will não tá nem aí para listas, remédios e regras. Ele já chega com aquele jeito rebelde, meio irônico, meio debochado, como se quisesse desafiar tudo e todos. Ele também tem fibrose cística, mas o caso dele é mais pesado, porque está infectado com a bactéria B. cepacia, que pode ser transmitida facilmente para outros pacientes e piorar muito o quadro deles. Por isso, a regra dos 6 passos fica ainda mais séria quando se trata dele. E claro, o primeiro encontro dos dois não é nada romântico. Pelo contrário, Stella acha ele irritante. Ele não leva nada a sério, faz piadinha o tempo todo e parece que não tem a mínima vontade de se cuidar. Para alguém como ela, que vive se dedicando para não perder nenhuma dose de remédio, ver esse tipo de descuido dá até raiva. Ela olha para ele como se fosse uma criança grande que precisa ser controlada. Só que aí vem a parte boa, o choque de personalidades. É justamente porque eles são tão diferentes que a história começa a ter graça. Stella, com toda a sua disciplina, resolve assumir quase que uma missão. Resolve ajudar o Will a seguir o tratamento de forma certa. Ela propõe fazer um cronograma para ele, organizar os remédios, cuidar para que ele não largue tudo no meio. É como se ela pensasse, se eu já faço isso por mim, por que não posso ajudar esse teimoso também? Will, no começo, não leva muito a sério. Ele acha engraçado ver como Stella é certinha e não entende por que alguém se esforçaria tanto com uma doença que, na cabeça dele, vai acabar vencendo de qualquer jeito. Ele tem essa visão meio amarga, como se já tivesse desistido de lutar. Só que, aos poucos, a determinação dela começa a mexer com ele. Enquanto isso, a gente também vai conhecendo mais do coração da Stella. Ela carrega uma dor enorme. A morte da irmã mais nova, a Ebre. A relação delas era muito próxima e perder a irmã deixou um vazio gigante na vida dela. É como se a Stella tivesse decidido ser ainda mais cuidadosa e controlada, justamente porque sabe que não pode dar o luxo de errar. Essa parte é importante, porque mostra que a disciplina dela não é só personalidade, mas também um jeito de lidar com a perda. E não é só ela que sofre com as próprias memórias. O Will também tem seus fantasmas. O relacionamento com a mãe dele é super complicado, cheio de ressentimentos. Ele sente que ela só pensa na doença dele, e não nele como pessoa. Isso explica um pouco o porquê de ele viver de forma tão rebelde, como se quisesse mostrar que a vida não vai ditar quem ele é. A convivência entre Stella e Will vai ficando cada vez mais intensa dentro do hospital. No começo era só aquele atrito, ela achando ele relaxado demais e ele achando ela controladora demais. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Sabe quando duas pessoas tão diferentes acabam se completando? É exatamente isso que rola entre eles. A Stella, com toda a sua disciplina, começa a passar horários, listas e metas para o Will. Ela cria uma espécie de plano de batalha para o tratamento dele. Só que, ao mesmo tempo, o Will, com aquele jeito debochado e provocador, faz a Stella sair um pouquinho da sua zona de conforto. Ele começa a desafiar ela, a fazer perguntas, a cutucar aquela parte dela que vive tão presa em regras. É como se cada um fosse puxando o outro para um lado diferente. Ela tentando organizar a vida dele e ele tentando mostrar para ela que às vezes é preciso simplesmente viver, mesmo com todos os limites. Nesse processo, eles vão se conhecendo de verdade. O Will começa a desenhar e Stella se encanta com esse lado artístico dele. Ela percebe que por trás do garoto rebelde existe alguém sensível, criativo e cheio de sentimentos que ele não deixa transparecer tão facilmente. Já o Will, quando olha para Stella, vê muito mais do que a menina certinha. Ele enxerga alguém que está sempre lutando, mesmo com todas as dores e perdas, e isso mexe profundamente com ele. Só que aí entra o grande problema: a distância. Sempre, o tempo todo, os 6 passos estão ali. É como se fosse uma linha invisível, uma barreira que eles não podem cruzar. Não importa o quanto queiram, não importa o quanto sintam vontade de se aproximar, de tocar, de abraçar, não podem. A doença não deixa. E é isso que faz a relação deles ficar tão intensa, porque mesmo sem contato físico, o que eles sentem só cresce. A Stella, que sempre foi tão fechada nos próprios planos, começa a perceber que está se apaixonando. Só que junto com esse sentimento vem o medo. Medo de se permitir, medo de se aproximar demais, medo de perder o controle que ela sempre manteve. Já o Will,
que sempre se mostrou distante de tudo, começa a sentir que finalmente tem um motivo para lutar. Antes ele parecia já ter desistido, como se vivesse só esperando o pior. Mas agora, com a Stella, ele encontra um propósito: se cuidar para poder ter mais tempo com ela. Um momento marcante é quando Stella percebe que sempre seguiu as regras da doença à risca, mas nunca realmente viveu. É como se ela acordasse para a vida e entendesse que, se continuar sendo só a garota das listas e dos remédios, pode passar o tempo todo sem aproveitar nada. E é aí que surge a grande virada. Ela decide roubar um pedacinho de liberdade. É quando Stella pega um gancho de piscina, mede a distância e diz para Will: 6 passos é a regra, mas eu vou roubar um para mim. E assim, eles decidem viver a 5 passos, não mais 6. É simbólico, mas é poderoso. É como se fosse um ato de rebeldia contra a doença, contra o destino, contra tudo que o sempre limitou. Eles não podem tocar, mas podem sentir que estão mais perto do que nunca. A partir daí, a relação deles cresce ainda mais. Eles começam a compartilhar segredos, sonhos, medos. Will descobre sobre a irmã da Stella, Abby, e entende o quanto a perda dela marcou a vida da garota. Stella, por sua vez, entende a revolta de Will com a mãe e com a vida. É uma troca verdadeira, onde cada um dá ao outro aquilo que faltava. A gente conhece a Stella, uma menina super organizada, metódica mesmo, que vive fazendo listas, controlando remédios e tentando ter tudo na linha. Ela não é do tipo que deixa a vida rolar solta, porque sabe que qualquer descuido pode custar muito caro. Ela vive num hospital, quase como se fosse a casa dela. Só que, ao contrário do que parece, Stella não é amarga. Ela grava vídeos para o YouTube, fala da sua rotina, mostra seu jeito de lidar com a doença, e é através disso que ela também encontra forças. Do outro lado, surge o Will. Ele é praticamente o oposto dela. Rebelde, relaxado, não gosta de seguir regras e parece estar sempre de saco cheio da vida. Ele também tem fibrose cística, mas além disso carrega uma infecção resistente chamada B. cepacia, que deixa a situação dele ainda mais complicada. Ou seja, se já era arriscado para Stella se aproximar, com o Will, o perigo dobra. Só que, como você pode imaginar, quando os dois se encontram, rola aquele choque de personalidades. Ela acha ele irritante, ele acha ela chata demais. E aí vem a faísca que começa a transformar a história. O filme leva a gente para dentro dessa amizade, que aos poucos vira algo muito maior. Eles começam a se provocar, a se desafiar, e com isso vão se aproximando, mesmo que não possam estar fisicamente juntos. É como se eles descobrissem um no outro o que falta em si mesmos. Stella traz ordem e disciplina para o Will, e ele traz para ela uma sensação de liberdade que ela nunca permitiu sentir. Só que a tal distância dos 6 passos é como um muro invisível entre os dois. E aí vem a parte que dá o nome ao filme. Em um momento marcante, Stella decide que está cansada de perder tanto para a doença. Ela quer pelo menos recuperar um pedacinho da vida que a fibrose cística roubou. Então ela pega o cabo de um gancho de piscina e fala: 6 passos são obrigatórios? Pois eu vou roubar um para mim. É aí que os dois decidem viver a 5 passos de distância, como uma forma de mostrar que mesmo com regras, ainda dá para sentir que estão juntos. Logo no começo a gente entra direto na vida da Stella. E olha, não tem como não sentir que o hospital é quase a extensão do quarto dela. Ela conhece cada canto, cada rotina, cada remédio. Enquanto outras pessoas da idade dela estariam indo para festas, estudando em faculdades ou viajando, a Stella está ali, fazendo checklists no iPad para não esquecer nenhum detalhe do tratamento. Ela tem aquela personalidade super organizada, como se fosse a certinha da turma. Mas não é por frescura não, é porque ela sabe que se bobear um pouquinho, o corpo cobra caro. Stella também tem um lado que mostra como ela tenta lidar com tudo isso. Ela grava vídeos para o YouTube. É através desses vídeos que ela compartilha sua vida com outras pessoas que também têm fibrose cística. Ela fala dos remédios, dos aparelhos, da importância de seguir o tratamento. E sabe o mais incrível? Ela não faz isso só para si mesma, mas também porque sente que pode ajudar outros pacientes. Esse é o jeito dela transformar uma situação difícil em algo útil. E é nesse início que a gente entende que, por mais que Stella esteja sempre no hospital,
Ela tem um espírito cheio de energia e vontade de viver. A rotina dela segue tranquila até que aparece ele, Will Newman. Diferente da Stella, Will não tá nem aí para listas, remédios e regras. Ele já chega com aquele jeito rebelde, meio irônico, meio debochado, como se quisesse desafiar tudo e todos. Ele também tem fibrose cística, mas o caso dele é mais pesado, porque está infectado com a bactéria B. cepacia, que pode ser transmitida facilmente para outros pacientes e piorar muito o quadro deles. Por isso, a regra dos 6 passos fica ainda mais séria quando se trata dele. E claro, o primeiro encontro dos dois não é nada romântico. Pelo contrário, Stella acha ele irritante. Ele não leva nada a sério, faz piadinha o tempo todo e parece que não tem a mínima vontade de se cuidar. Para alguém como ela, que vive se dedicando para não perder nenhuma dose de remédio, ver esse tipo de descuido dá até raiva. Ela olha para ele como se fosse uma criança grande que precisa ser controlada. Só que aí vem a parte boa, o choque de personalidades. É justamente porque eles são tão diferentes que a história começa a ter graça. Stella, com toda a sua disciplina, resolve assumir quase que uma missão. Resolve ajudar o Will a seguir o tratamento de forma certa. Ela propõe fazer um cronograma para ele, organizar os remédios, cuidar para que ele não largue tudo no meio. É como se ela pensasse, se eu já faço isso por mim, por que não posso ajudar esse teimoso também? Will, no começo, não leva muito a sério. Ele acha engraçado ver como Stella é certinha e não entende por que alguém se esforçaria tanto com uma doença que, na cabeça dele, vai acabar vencendo de qualquer jeito. Ele tem essa visão meio amarga, como se já tivesse desistido de lutar. Só que, aos poucos, a determinação dela começa a mexer com ele. Enquanto isso, a gente também vai conhecendo mais do coração da Stella. Ela carrega uma dor enorme, a morte da irmã mais nova, a Ebre. A relação delas era muito próxima e perder a irmã deixou um vazio gigante na vida dela. É como se a Stella tivesse decidido ser ainda mais cuidadosa e controlada, justamente porque sabe que não pode dar o luxo de errar. Essa parte é importante, porque mostra que a disciplina dela não é só personalidade, mas também um jeito de lidar com a perda. E não é só ela que sofre com as próprias memórias. O Will também tem seus fantasmas. O relacionamento com a mãe dele é super complicado, cheio de ressentimentos. Ele sente que ela só pensa na doença dele, e não nele como pessoa. Isso explica um pouco o porquê de ele viver de forma tão rebelde, como se quisesse mostrar que a vida não vai ditar quem ele é. A convivência entre Stella e Will vai ficando cada vez mais intensa dentro do hospital. No começo era só aquele atrito, ela achando ele relaxado demais e ele achando ela controladora demais. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Sabe quando duas pessoas tão diferentes acabam se completando? É exatamente isso que rola entre eles. A Stella, com toda a sua disciplina, começa a passar horários, listas e metas para o Will. Ela cria uma espécie de plano de batalha para o tratamento dele. Só que, ao mesmo tempo, o Will, com aquele jeito debochado e provocador, faz a Stella sair um pouquinho da sua zona de conforto. Ele começa a desafiar ela, a fazer perguntas, a cutucar aquela parte dela que vive tão presa em regras. É como se cada um fosse puxando o outro para um lado diferente. Ela tentando organizar a vida dele e ele tentando mostrar para ela que às vezes é preciso simplesmente viver, mesmo com todos os limites. Nesse processo, eles vão se conhecendo de verdade. O Will começa a desenhar e Stella se encanta com esse lado artístico dele. Ela percebe que por trás do garoto rebelde existe alguém sensível, criativo e cheio de sentimentos que ele não deixa transparecer tão facilmente. Já o Will, quando olha para Stella, vê muito mais do que a menina certinha. Ele enxerga alguém que está sempre lutando, mesmo com todas as dores e perdas, e isso mexe profundamente com ele. Só que aí entra o grande problema, a distância. Sempre, o tempo todo, os 6 passos estão ali. É como se fosse uma linha invisível, uma barreira que eles não podem cruzar. Não importa o quanto queiram, não importa o quanto sintam vontade de se aproximar, de tocar, de abraçar, não podem. A doença não deixa. E é isso que faz a relação deles ficar tão intensa, porque mesmo sem contato físico, o que eles sentem só cresce. A Stella, que sempre foi tão fechada nos próprios planos, começa a perceber que está se apaixonando.
Só que junto com esse sentimento vem o medo. Medo de se permitir, medo de se aproximar demais, medo de perder o controle que ela sempre manteve. Já o Will, que sempre se mostrou distante de tudo, começa a sentir que finalmente tem um motivo para lutar. Antes ele parecia já ter desistido, como se vivesse só esperando o pior. Mas agora, com a Stella, ele encontra um propósito: se cuidar para poder ter mais tempo com ela. Um momento marcante é quando Stella percebe que sempre seguiu as regras da doença à risca, mas nunca realmente viveu. É como se ela acordasse para a vida e entendesse que, se continuar sendo só a garota das listas e dos remédios, pode passar o tempo todo sem aproveitar nada. E é aí que surge a grande virada. Ela decide roubar um pedacinho de liberdade. É quando Stella pega um gancho de piscina, mede a distância e diz para o Will: 6 passos é a regra, mas eu vou roubar um para mim. E assim, eles decidem viver a 5 passos, não mais 6. É simbólico, mas é poderoso. É como se fosse um ato de rebeldia contra a doença, contra o destino, contra tudo que o sempre limitou. Eles não podem tocar, mas podem sentir que estão mais perto do que nunca. A partir daí, a relação deles cresce ainda mais. Eles começam a compartilhar segredos, sonhos, medos. Will descobre sobre a irmã da Stella, Abby, e entende o quanto a perda dela marcou a vida da garota. Stella, por sua vez, entende a revolta de Will com a mãe e com a vida. É uma troca verdadeira, onde cada um dá ao outro aquilo que faltava. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.